Meus irmãos, domingo passado nós começamos uma palavra sobre a questão do amanhã o Senhor fará grandes coisas. E nós vimos que o povo deseja muito as bênçãos do Senhor, mas não recebe as bênçãos, primeiro, porque se compara com outras pessoas. Depois, eles ficam presos em falhas do passado, quando Deus já perdoou e já libertou. Então, Deus fez uma promessa a Josué, e ele diz o seguinte para ele: você nunca mais será derrotado. A mesma promessa, ela está na Bíblia, e se está na Bíblia é para nós. Ele disse: nunca mais você será derrotado, no versículo 5, e ele diz: mas santifique hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Muitas vezes nós queremos ver o milagre, para depois ver as maravilhas, mas isso nem sempre funciona. Por quê? Observe o povo do deserto. Eles viram a abertura do mar, eles viram o maná, eles viram tantos milagres. E quando chegou na hora do Jordão, a dúvida plantou na cabeça deles. Eles todos estavam com dúvidas. Então Deus, que conhece o coração, ele olhou e diz o seguinte: vocês querem ter êxito, vocês querem sucesso, vocês querem a bênção. Então eu vou dizer uma coisa para vocês: eu estou apoiando vocês em tudo, mas para o milagre vir e marcar a história, santifique hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Meus irmãos, no versículo 9 ele diz: estarei com você em qualquer lugar por onde for. Eu vou estar do seu lado. Há uma promessa do Senhor. O trabalho de Deus, feito de maneira de Deus, nunca vai faltar recursos, resolver situações. Eu vi essa semana a mão do Senhor sobre a nossa vida, quando a gente foi resolver a questão aí do bebedouro. Quase todas as lojas estavam um preço bem acima. E aí eu cheguei numa e perguntei quanto é que ele queria à vista. E ele me falou qual o valor à vista. Falei: é meu, vou levar para a igreja. Ele falou: então tá bom, vamos acertar. Eu falei: mas eu tenho que fazer uma oração primeiro. Orei por ele, falei: agora o nosso preço à vista é essa entrada e mais 4 boletos. E ele ficou me olhando: não, pastor. Eu falei: vou fazer outra oração. E aí eu fiquei conversando com ele, conhecendo a empresa, orando por ele. Daqui a pouco ele falou: pastor, o senhor quer que mande entregar que hora? Eu falei: daqui a 1 hora eu estou lá. Então, assim, eu vejo Deus agindo. Quando as coisas é para Deus, Deus trabalha. Deus trabalha. E eu tenho um compromisso agora de orar por aquele povo da loja. E vou orar, porque é sério, eles nos abençoaram. E quem precisar de comprar, compre lá na Free Valley. E é sério isso. A gente tem que abençoar quem abençoa. E aí, meus irmãos, o que eu quero que você entenda, que o segredo da vitória está quando a gente... irmão Anderson, levanta um pouquinho que eu estou concorrendo com a chuva. O segredo da vitória está em nós colocarmos a palavra na nossa vida. Eu serei contigo é uma palavra do Senhor. Ninguém poderá te resistir, é a palavra do Senhor. A minha bênção está sobre ti, é a palavra do Senhor. Quando vem dúvida, Deus não está te ouvindo, essa não é a palavra do Senhor. Deus não ouve a tua oração, essa não é a palavra do Senhor. Satanás trabalha o tempo todo para lançar dúvida no coração. Mas quando nós temos a convicção
convicção que Deus tem um segredo com a nossa vida é tomar posse da palavra. Ponha a palavra na sua boca, ponha a palavra na sua mente, ponha a palavra na sua vida. Meus irmãos, a Bíblia diz: medita neste livro de dia e de noite. Meditar não é ler, meditar é pegar um versículo, e eu vou usar uma expressão aqui que todo mundo conhece, de animal, mas é só para ilustrar. É ruminar. Você pega e fica pensando naquilo, ruminando naquilo, dia e noite. Então, meditar é tirar do texto todos os exemplos, é tirar do texto tudo que a palavra tem para a nossa vida. Se você gastasse todo o tempo no qual fica preocupado com meditação, você não teria com que se preocupar. Eu peguei essa frase. Essa semana, eu tive uma preocupação aqui, bem séria. Nós estamos num processo com a prefeitura, 6 anos já, desde que eu cheguei aqui. E nós estamos lutando com a prefeitura por um direito que é da igreja. A igreja é isenta de IPTU, mas o pessoal da prefeitura se nega a dar. E aí, nós estamos vindo num processo de luta com eles, 6 anos. Quando foi essa semana, eles mandaram o nome do Braulio para a dívida ativa e entrou com um negócio uma medida judicial trancando todas as contas dele. E aí, ele me ligou. E aí eu disse: Braulio, não se preocupe, que até terça-feira a gente resolve. Se não resolver, eu vou lá negociar. Ele falou: é pouco, pastor, é só 66 mil. Falei: tá bom, 66. Ele estava com papel na mão. Então a Roberta foi na prefeitura, teve a reunião, e o prefeito, o secretário, disse que até terça-feira eles vão suspender a medida judicial do negócio das contas, e que até a próxima semana resolve tudo. Eu não dormi. E aí eu fiquei com isso no coração. E aí, eu me lembrei disso aqui. Eu estava me preocupando por algo que eu não tenho capacidade de resolver. Então, o que eu fiz? Eu fui me ajoelhar e pedi a Deus: o Senhor falou que o Senhor pelejaria por nós. A igreja não é minha, é tua. Então, Deus, está nas tuas mãos. E eu lancei sobre Deus toda a minha preocupação. No outro dia, veio a resposta do prefeito, das autoridades. E ontem a Roberta tornou a falar comigo: pastor, fica tranquilo que está resolvido. Eu disse: olha, Roberta, eu estou orando, mas tranquilo mesmo só quando tudo estiver suspenso e o Braulio estiver em paz. Então, assim, nós temos que, aquela noite, eu não tinha pregado o olho. E eu estava preocupado: como é que eu vou fazer, irmãos? Não é a gente que resolve, é Deus. A gente apenas direciona, mas quem inclina o coração da pessoa para resolver é Deus. Então, o que nós precisamos aprender? A descansar no Senhor, fazer tudo o que nós temos que fazer e descansar no Senhor. Querido, o amanhã exige que nós tomemos decisão de fé. O amanhã exige que nós possamos ter a coragem de seguir em frente e colocar o pé fora do barco. Porque, se você olhar,
no Mar Vermelho, foi Moisés, já estava botando Daniel aqui. Irmãos, olhe pela minha mente, tá difícil. Eu estou esquecendo coisas. Moisés, no Mar Vermelho, Moisés abriu. Foi lá, tocou com a vara e abriu. Aqui no Jordão, Deus está dizendo para ele, os sacerdotes, na hora que os sacerdotes que estão com a arca colocaram o pé na água, não era qualquer, não eram os irmãos, eram os sacerdotes. Por quê? Para dar o exemplo de estar à frente, de crer no que Deus falou. Só entra na água quem acredita na promessa que tem. Aqueles homens receberam uma promessa e eles caminharam em direção. Quando eles colocaram o pé na água, e naquele tempo, era um tempo difícil. Por quê? Porque era o tempo que as montanhas que ficam geladas estarem descongelando. Então o rio Jordão saiu da sua margem, estava cheio, e saiu da sua caixa e tinha enchido em volta. Então o milagre era muito maior. Mas quando os sacerdotes colocaram o pé na água, o milagre aconteceu. Deus muitas vezes está esperando uma atitude nossa de fé. Eu creio no que Deus falou comigo. Eu sei que Deus não vai me deixar. Eu sei que Deus não vai me deixar sozinho. Se você quiser confirmar esse texto que eu falei aqui, está no capítulo 3, versículo 13. Diz, quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. 3:13. O primeiro passo sempre é o mais difícil. Meus irmãos, se nós queremos andar sobre as águas, nós precisamos aprender a confiar no que Deus fala. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Olha o que diz Eclesiastes 11, 4. Quem observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Suas dúvidas, muitas vezes, impedem do agir de Deus sobre sua vida. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, Tiago 1, 6, diz assim, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Meus irmãos, quando a gente duvida, nós estamos achando que Deus não tem poder para fazer. Existem coisas na nossa vida que é um desafio para nós. Mas o que me deixa muito assim, eu acho que a nossa falha hoje está na preparação. Observe aqui. Antes do milagre acontecer, ele deu uma ordem: santifica. A palavra santificar nesse contexto aqui é separe-se das coisas profanas, afaste das suas impurezas espirituais. A santificação é obtida através de quando eu me aprofundo na palavra. No livro de João, capítulo 17, versículo 17, diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando o milagre é precedido de santidade, o milagre flui em nossa vida. Mas sem a santidade, existem bloqueios que impedem, e um dos bloqueios mais notórios é a dúvida.
Um dos bloqueios que mais impedem Deus de agir é a falta de crédito para Deus. Meus irmãos, o Senhor estava dizendo àquele povo, quando o milagre vem antes, vocês viram o milagre toda a travessia, e vocês ainda não acreditam. Vocês querem maravilhas, então precisam parar de ser rebeldes. Vocês querem maravilhas, precisam parar de ser infiéis. Vocês querem maravilhas, precisam parar de ser descrentes. Vocês querem maravilhas, precisam começar a atribuir todas as bênçãos que nós recebemos para Deus. Meus irmãos, se você olhar, toda aquela geração que saiu do Egito, só entrou em Canaã 2 pessoas, Josué e Calebe. Nem Moisés entrou, porque quando Deus falou com ele, para falar a rocha, ele feriu. E eu tenho hora que eu não entendo por que Moisés não entrou. Porque Moisés foi um camarada que fez tanta coisa. Tem hora que eu falo, mas Deus, olha como Moisés andou contigo. E aí eu me pego tentando entender o coração de Deus. Então eu paro aqui, falo, quando eu chegar lá em cima eu te pergunto. A questão é que nós tem coisas que a gente não entende. Mas toda geração, e eu quero que você escute isso aqui, que murmurou, que duvidou, deixou de receber o melhor de Deus. Irmãos, uma das coisas que mais impedem a gente de receber as bênçãos do Senhor é o dom de línguas. Grande. A murmuração. A murmuração arrebenta. Tem coisas que Deus está fazendo e a gente diz, podia Deus fazer de maneira diferente. Ô irmão, em nome de Jesus, vamos ver as coisas que Deus está fazendo e glorificar pelo que Ele está fazendo. Vamos começar a entender, olhar para o nosso lado e ver o que Deus está fazendo e glorificar. A igreja não tem tudo que a gente gostaria, mas tem o suficiente para fazer o que precisa ser feito. Então não adianta a gente ficar, irmão, tudo vai acontecer na hora certa, na hora certa, na hora certa. Vai acontecer os milagres na hora certa, tudo vai chegar na hora certa. Deus não se atrasa, Deus não chega adiantado, Deus tem hora certa para tudo. Quanto tempo os jovens estão pedindo uma sala? Não tinha sala. Agora a gente conseguiu uma sala. Os jovens estão lá. Os irmãos que ensinam a sala aqui, de pessoas que estão chegando para a igreja, precisavam de uma sala para não ficar 2 aqui. Pastor, e uma sala? Não tem sala. E aí eu um dia desse sentei com Rosângela, departamento infantil, e a gente foi ajustando, até arrumar uma sala. Chegou a sala. Há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo que vai se resolver. Então o que eu quero te pedir, meu irmão, comece a glorificar a Deus pelo que Deus já te deu. Comece a glorificar a Deus pela salvação da sua família. Comece a glorificar a Deus pela salvação dos teus. Irmãos, uma vez eu fui na casa de uma irmã que ela me pediu, pastor, vai lá tomar um lanche para o senhor conhecer meu marido. Eu fui. Na hora que eu cheguei, ela falou, pastor, esse é o bendito rebelde. Eu olhei a cara do homem, falei, esse homem não vai aceitar Jesus de jeito nenhum. Ela falou, eu já falei para ele, que se ele continuar assim, vai para os quintos dos infernos. Eu falei, irmã, a senhora comprou um salgadinho?
Ela falou, não, mas a padaria é aqui perto. Eu falei, vai lá. Quando ela saiu, eu falei, você não vai para os quintos dos infernos, coisa nenhuma. Ó, deixa eu falar uma coisa com você. E eu fui falando com ele, só de você estar casado com essa senhora, já tem um purgatório garantido. E aí comecei a brincar com ele, conversar com ele. Falei, rapaz, você é um cara maravilhoso e tal, e tal. E a gente conversou. Na hora que ela chegou, ela foi soltando mais uma. Eu falei, nós vamos orar agora. E fomos orar. Na saída, ele falou assim, eu vou fazer uma visita à igreja. E ele foi. E nunca mais saiu. Irmão, não é partindo para a guerra que a gente conquista ninguém, não. Não é botando as pessoas no inferno que a gente conquista o coração deles. É contando as bênçãos. Tinha um missionário da Deus é Amor, como é o nome dele? Davi Miranda. Eu viajava muito de noite com Rosa, nesses cantos aí de um lado para o outro para pregar nas igrejas, e à noite dava um sono, lá para as 2 da manhã eu botava no Davi Miranda. E ele tinha uma frase que eu sempre amei. Conta a benção, irmão. A pessoa chegava no microfone, queria contar o problema, ele não, é para contar a bênção. Não explica o problema, conta a bênção. Nós precisamos começar a contar as bênçãos. Olha em tua volta quanta coisa maravilhosa. Olha em tua volta quantas coisas Deus já fez. Olha em tua volta quantos milagres Deus já fez. Então, tem um hino do cantor, diz, conta as bênçãos, quantas são, advinda da bendita mão. Meu irmão, nós precisamos aprender a contar as bênçãos, porque são grandes, são maravilhosas, e quando a gente começa a contar as bênçãos, a gente começa a ver o que Deus tem feito na nossa vida. E aí, a gente começa a mudar o coração, e ter um coração grato, ter um coração alegre, ter um coração abençoado. E aí a santificação fica mais fácil, porque ela vai chegar num coração sem murmuração. Porque, meu irmão, olhe para mim agora. Quem murmura, é difícil Deus agir. Porque a maior barreira que ele encontra é a falta de gratidão. Porque um murmurador, se canta uma música animada, eu não gosto disso. Você viu? Tem gente batendo palma ainda fazendo assim, ó. Se canta uma música lenta, esse povo aqui não é animado. Então, ele tem motivo para murmurar por tudo. Mas nós precisamos ver os motivos que nós temos para agradecer a Deus. Irmãos, eu comecei a ver as igrejas da África, igrejas feitas naquele barro de socar. Como é o nome daquilo? Não, é que... Hã? Não, não é argila, não. Bom, os irmãos sabem. Pau a pique. As cadeiras, eles pegam um monte de vara, tudo torta, e faz os banquinhos. Sentar naquilo ali, você levanta assim, ó. Mas, irmão, você precisa ver como aquele povo canta, como aquele povo dança, como aquele povo é alegre, como aquele povo é feliz. E às vezes a gente tem tudo aqui, cadeira confortável, que tem irmãos que têm até dificuldade de levantar quando a igreja levanta, porque diz, está tão fofinho, só falta o travesseiro. Então, assim, nós precisamos entender que nós precisamos ser mais gratos, salas, músicos, cantores, instrumentos, temos tudo, e a gente ainda encontra motivo para reclamar. Eu levei os ventiladores para o homem lá, e ele olhou, no outro dia ele me chamou para ir lá, eu fui, ele falou, pastor, esse aqui tem reforma, esse aqui tem reforma, mas esses dois não, está queimado. Eu falei, graças a Deus.
Ele falou, mas por que graças a Deus está queimado? Eu falei, a oportunidade que a gente tem de usar uns que estão lá no depósito, que estão sem utilidade. Nós vamos trazer eles dois, você põe no lugar aí. Ele começou a rir. Falei, meu amigo, a gente tem que ser grato a Deus por tudo. Eu não vou ficar aqui chateado porque queimou, não. Tem 5 anos que eles estão pendurados aí, soprando para lá e para cá, e tirando o cabelo das irmãs do lugar. Então, a questão, nós temos que ser grato a Deus, ser grato a Deus. E agora nós de botar, inclinar um pouquinho mais para cima, porque senão muda o mise-en-plie das irmãs. Eu quero aproveitar, eu falei nessa manhã sobre isso. Diego, eu recebi da igreja essa revista, e a próxima vez que eu for lá, eu vou ver se eu ponho uma para cada irmão. E aqui tem algumas coisas, todo aquele material que os irmãos estão estudando na classe, elementos fundamentais da fé, Cristo como Senhor, as Escrituras, o Espírito Santo, a igreja, as ordenanças, o governo da igreja, a nossa tarefa contínua, tudo está aqui sobre a igreja Getsemane. E eu queria rapidamente compartilhar com os irmãos, eu acho que eu nunca compartilhei isso aqui, normas e condutas do membro. São direitos do membro e são deveres do membro. Então vamos lá. Eu pedi para o Diego colocar ali. Vamos lá. São direitos do membro participar de todas as atividades da Igreja Batista Getsemane, colaborando assim para que a igreja atinja seus objetivos. 2. Receber assistência ministerial por meio dos ministérios oferecidos pela Igreja Batista Getsemane. A igreja socorrerá através da assistência social, necessidades básicas, principalmente aos que ofertam regularmente. Por falar nisso, nós estamos precisando, se vocês souberem, de um berço em boas condições. Tem uma pessoa que vai ter neném e está precisando de um berço. Se você souber, fale com a pastora Rosali, que ela recebeu esse pedido. Vamos lá, continue. Deixa eu explicar isso aqui, porque o pastor Jorge, ele tem um questionário quando a pessoa vai lá e pede uma ajuda. E no questionário é colocado uma série de coisas, inclusive se a pessoa é dizimista. Por quê? Porque a Bíblia diz, eu repreenderei o devorador. E a igreja precisa ensinar a cada irmão a confiar no que Deus fala. Então, isso é uma coisa que o pastor leva muito a sério. Lá, participar regularmente dos cultos, reuniões e demais atividades da igreja. Informar a igreja Batista Getsemane, seu endereço atualizado e suas ausências por viagem com longa duração para outras cidades, estados ou países. Contribuir voluntariamente, regularmente, com seus dízimos e ofertas, para promover as necessidades, responsabilizando-se pessoalmente pela origem lícita da sua contribuição. Zelar pelo bom nome da Igreja Batista Getsemane, divulgando-a e prestigiando-a em todas as suas realizações. O próximo. Manter uma vida de devoção particular e familiar, conforme as Sagradas Escrituras, fazer válidas para si e para os outros membros da Igreja Batista Getsemane as normas do Estatuto, exercer voluntariamente os dons e talentos recebidos de Deus, bem como cargos e funções para os quais for eleito ou nomeado com zelo, dedicação e submissão à liderança, conforme determina a Bíblia Sagrada. Ser correto em suas transações, fiel em seus compromissos e exemplar na sua conduta,
regendo sua vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Cooperar por todos os meios para o fiel cumprimento das fidelidades e dos programas da Igreja Batista Getsêmani. Manter sua disciplina cristã e pessoal e acatar a disciplina da Igreja Batista Getsêmani, bem como os princípios por ela ensinada, não sendo indisciplinado nem submisso. Evitar e combater todos os vícios. Não ter participação em demandas judiciais contra a Igreja Batista Getsêmani, contra irmãos na fé, pastores e líderes espirituais, conforme o princípio ético cristão estabelecido na Bíblia, registrado em 1 Coríntios 6, de 1 a 11. Aceitar e observar as doutrinas da Igreja Batista Getsêmani, conforme preceitua a declaração doutrinária por ela adotada. Agora, não destratar, difamar, caluniar, injúria ou cometer qualquer outro ato que seja lesivo à honra ou à boa fama de qualquer membro da Igreja Batista Getsêmani, não praticar qualquer ato de ofensa física, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem, não praticar jogos de azar, não praticar qualquer ato contra a segurança nacional, não ingerir bebidas alcoólicas, não frequentar lugares de má reputação e que desagradam a Deus, onde o Senhor Jesus não estaria. Então, irmãos, eu creio que esses requisitos que aí estão são direitos dos membros e são deveres dos membros. Nós estamos tendo uma classe para passar todas as doutrinas da igreja. E as doutrinas, elas foram colocadas nesse livro. E o que é que nós cremos, o que é que nós professamos, mas uma das coisas que mais a Igreja Batista Getsêmani preza, que é, coloca a sua vida diante do altar do Senhor, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Meus irmãos, eu tenho visto a luta que o pastor Jorge tem tido com toda a igreja. Nós éramos 80 e tantas missões. Hoje, ele fez aliança com alguns lugares. Hoje nós somos 50 e poucas missões. E todas estas missões, algumas, elas caminham se sustentando e outras não. Então, o que acontece? Quando nós mandamos para a sede o dízimo dos dízimos, está auxiliando a igreja a sustentar essas outras missões que não podem se sustentar, que são ainda missões que estão começando, e tem muitas. Então, cada um de nós precisamos entender a nossa ação missionária. A igreja, ela tem uma visão missionária. Um dia desse, uma entidade me ligou perguntando se a gente poderia fazer um convênio com eles. E eu disse, olha, a Igreja Batista Getsêmani já tem uma série de convênios. E aí eu passei para a pessoa e passei o nome da pessoa responsável para ele ligar para lá. Porque como nós somos um corpo, nós temos que agir como corpo. Então, ele ligou para lá, a igreja lá achou que deveria e fez um convênio. Então, agora, nós estamos também conveniados com esses irmãos.
Então, nós precisamos agir como corpo. E isso, nós precisamos conhecer a estrutura do corpo, para que nós possamos entender como é que uma igreja, como é que a nossa igreja age. Agora, se você tem qualquer dúvida, venha a mim e pergunte. Não comece a achar, eu acho. Não. Está tudo colocado no papel e eu te explico com muito carinho. Então, querido, nós queremos as maravilhas de Deus amanhã. Vamos santificar hoje. Vamos agradecer o que Deus tem nos dado. Olha a família que Deus te deu. Olha o casamento que Deus te deu. Olha a vida profissional que Deus te deu. Mas, pastor, às vezes a gente tem problema, e quem não tem os problemas é que faz a gente orar mais. Quando chega problema, a gente ora muito mais do que quando vive uma vida sem problema. Então, agradeça a Deus pelos problemas. Porque é nos problemas, que a gente chama de deserto, que a gente vê o maná vindo, que a gente vê a água saindo da rocha, que a gente vê as bênçãos do Senhor chegando na nossa vida. De todas as maneiras, escuta, Deus está agindo. Então, não conhecer os princípios de doutrina faz a gente não entender e, às vezes, comentar um assunto ou outro que não é pertinente. Mas eu, diante de Deus, eu queria pedir a toda a igreja para a gente ter um coração agradecido ao Senhor. Meus irmãos, eu fui secretário executivo da Convenção de Missões, depois secretário-geral de Minas, e eu ia em igrejas que ficavam um mês inteiro sem pastor. Eu ia uma vez por mês, e às vezes conseguia um pastor para ir lá um meio da semana. Aqui nós temos tantos pastores abençoados, pastoras abençoadas, todos com dons extraordinários. A nossa igreja é uma igreja muito abençoada. Tem músicos maravilhosos. Nós temos aqui uma estrutura que muitas e muitas e muitas igrejas do Brasil não têm. Então, ao invés de focar no que não tem, comece a agradecer pelo que tem. Olha, o grupo das mulheres se reúne aqui na terça, o grupo dos homens se reúnem lá na terça, o grupo de jovens se reúne numa célula, depois no sábado culto aqui. Nessa terça-feira, eu dei uma palavra para os homens lá, sobre vida conjugal, mas arrochada mesmo. Então, a questão é que nós temos tanta bênção para agradecer, e às vezes nos prendemos num mosquitinho, que daqui a uns dias vai ser resolvido. Irmãos, olha o que Deus tem nos dado. Tudo isso aqui é bondade do Senhor, mas é por causa de você, que é dizimista fiel. É por causa de você que tem orado pela igreja. É por causa de você que tem sido meu intercessor. Porque não é fácil estar aqui toda semana com uma palavra para a igreja. Irmãos, às vezes eu vejo os irmãos que vêm pregar aqui no culto de quarta, no culto de sexta, e dizer, irmãos, a responsabilidade é grande quando a gente vem aqui. E quanto tem que vir toda semana trazer uma palavra de Deus? Então, a igreja, ela tem toda uma estrutura que nós precisamos ser gratos ao Senhor. E dizer a Deus, eu te bendigo por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim. Irmãos, uma igreja com coração agradecido, os milagres fluem no meio dela. Mas uma igreja que murmura, os milagres fogem dela. Então,
não vamos murmurar. E outra coisa, se você vê algum irmão murmurando, foge dele, porque essa doença pega, é contagiante. Ora por ele, diz, sai de mim, espírito de murmurador. Então, diante de Deus, vamos ter uma igreja abençoada, agradecida. Olha, irmãos, quantos professores nós temos aqui maravilhosos. Nós temos aula de música aqui na igreja. Nós temos um departamento infantil maravilhoso. Irmãos, se a gente parar para pensar, o tanto de coisa que a gente tem aqui na igreja de bom, a gente fica muito tempo agradecendo. Então, queridos, se nós agradecermos, eu chamei aquela irmã que falou com o marido aquele negócio, falei, minha santa, não fala essas coisas com teu marido, não. Mas pastor, não é não. Ele é teu marido e Deus vai salvar ele. Faz o seguinte, na hora que tu chegar em casa agora, olha para ele e diz, profeta de Jeová. Ela falou, mas ele não é profeta. Eu falei, mas vai ser. Profetiza. Começa a profetizar nele. Que ao invés dele, de você colocar ele nos quintos dos infernos, você vai colocar como profeta. E Deus vai abençoar. Irmãos, aquele homem é um grande obreiro lá na igreja em Valadares. Por quê? Porque Deus agiu na vida daquele homem. Então, pastor, tem uma coisa lá em casa que ainda não está do jeito que eu gostaria. Começa a profetizar. Começa a profetizar. Começa, pastor, aqui na igreja tem coisas ainda que não está legal. Começa a profetizar e a orar por isso. Me ajude a orar por isso e a mudar tudo aquilo que precisa ser transformado. A sua oração, Deus vai ouvir. Juntos, a nossa oração, a Bíblia diz, se 2 ou 3 concordar acerca de alguma coisa, ei, o Pai que está no céu ouve. Juntos, escuta, juntos nós somos mais. Separados, o diabo nos dizima. Vai tirando um por um de combate. Então vamos juntar as nossas forças. Vamos dar o braço um para o outro e dizer, ei, vamos santificar, porque nós queremos ver maravilhas no meio do povo de Deus. A igreja que se santifica, ela cresce, ela prospera. Deus começa a usar irmãos que nunca foram usados pelo Senhor. Por quê? Porque mudou o seu comportamento. Toda vez que você pensar em reclamar de alguma coisa, diz, eu vou mudar, eu vou orar por aquilo. E comece a orar, que você vai ver que Deus vai ouvir a sua oração. Amém? Vamos ficar de pé.